Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos de volta aqui com vocês no nosso canal Além da Leitura. É o nosso segundo dia de leitura. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostarem, vocês podem compartilhar com os amigos e ativar o sininho. Aqui embaixo tem um sininho. E aí, todas as vezes que nós postarmos algum vídeo novo, vocês ficam sabendo. Eu sou Marília. E eu sou Dilma. E hoje vamos iniciar a leitura do 4º capítulo do livro Ciência para Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. Marília, quer iniciar o 4º capítulo? Eu inicio. Então, vamos lá? Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, ordinárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, esta substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é uma expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi desse modo que todas as coisas foram criadas. Bem interessante isso, né, Dilma? Ou seja, vou dar uma paradinha aqui, gente. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente pensa, para a gente não estar criando isso em volta da gente. Nós vivemos em um mundo de pensamentos que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo mutante, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Então, o nosso pensamento é uma mola propulsora poderosíssima. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas desses corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar a substância amorfa, parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, né? O carvalho já grande, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma. Mas sempre, ou ao menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa sendo impresso na substância amorfa não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento das energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito, e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma à casa, diretamente da substância primordial,
sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Então, voltando à primeira observação que eu fiz lá na frente, agora nós estamos tomando conhecimento que temos que ter cuidado com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento tem o poder divino da criação. Enquanto não sabemos, o acaso vai nos protegendo, mas agora nós sabemos. Então, nós temos, digamos, que ter um pouco mais de cuidado, porque nós somos os responsáveis por tudo isso. Então, vamos pensar coisas edificantes que nós realmente queremos para a nossa vida. E se pararmos para pensar, já que estamos falando de pensamento, tudo que existe um dia foi pensado. Nada existe se um dia não passou pelo pensamento, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, não é o pensamento mágico. Então tá, o pensamento tem esse poder todo, vou pensar isso agora, cadê? Abri os olhos, nada aconteceu. Não, isso aí é um pensamento mágico. Precisa dar tempo ao tempo. Como o autor falava aí, imaginou uma casa, mas tem tudo em volta para poder edificar aquela casa, né? Material de construção e etc. Mas tudo um dia foi pensamento, apenas pensamento. E alguns pensamentos são de fato muito rápidos, como esse que você acabou de citar. Vamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Exatamente. Alguns nós pensamos e depois colocamos no papel. Eu queria tanto uma casa. Aí você vai lá, coloca a planta da casa. Quando você vê, você fala, nossa, mas eu estou construindo a minha casa, ou então eu estou ampliando a minha casa, eu estou fazendo. Então tudo começa. Você pensa, você transcreve e você faz. E aquele pensamento imediato. Você pensa numa amiga e tal, tá andando na rua, de repente você se depara com a pessoa. Olha a atração do pensamento. Ou então você pensa em alguém, aquela pessoa te liga. De fato, atrai. É o universo todo, olha, trabalhando o tempo todo. Né? É a conexão, né? Porque você entra em conexão com o pensamento do outro. Perfeito. Vamos lá. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Não se pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi assim, foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas. Interessante isso, né, gente? E procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que veem o Pai fazer. O indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual e não se atém à pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa comunicando seus pensamentos a ela. Gente, a gente tem que também lembrar o seguinte: nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então, nós somos o quê? Uma partícula, uma centelha. E nós temos todo esse poder dentro de nós. Então, vamos tomar consciência. Nos propomos provar
que se pode fazer isso. Provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso. E mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essa matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Olha que interessante. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Pode-se pedir que eu prove essas afirmações e, sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante e, racionalizando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. No caso de uma pessoa que lê este livro enriquecer fazendo o que lhe diz para fazer, esta é uma evidência que sustenta minha afirmação para que cada uma das pessoas que faz o que este livro diz para fazer, enriquecer, é uma prova positiva, até que alguém passe pelo processo e falhe. A teoria é verdadeira, até que o processo falhe, o verbo falhar. E este processo não falhará, todos que fizerem exatamente o que este livro lhes diz para fazer ficarão ricos. Aquela certa maneira que estamos em busca dele. Vamos chegar lá. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira, olha. Oh. E a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas de modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade em caixa alta, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser. Mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar.
Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isto só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Mas as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder. Mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a compreensão do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é de que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância se torna uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar. Nós podemos ter o que queremos ter. E poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo. E a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Vamos novamente. Existe uma matéria pensante na qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento nesta substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir nesse até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia as indicações outra vez, leia repetidamente, fixe cada palavra em sua mente e medite nelas, até que você acredite firmemente no que está... me desculpem, me perdi, até que você acredite firmemente no que está a dizer. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra esta ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam a ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus reforços sejam em vão. Eu vou pedir um minuto aqui para falar com vocês o seguinte. Hoje nós ouvimos muito falar em crenças limitantes, né? Que as crenças limitam, a Dilma ainda citou, é mais fácil no começo, lá no outro vídeo, é mais fácil um rico entrar, como é que é? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Isso é uma crença. E aqui em 1910 ele já falava isso. Então, o que eu entendi? Você tem que pegar essas 3 frases
que ele citou e você ir colocando para dentro de você, assimilando, assimilando, até você não ter dúvidas. E não permitir que outras pessoas, pensamentos, opiniões interfiram nisso, ou até mesmo crenças. Se manter firme naquele objetivo, ou seja, o foco. Porque não é fácil, né? Não é simplesmente, olha, mude seu padrão de pensamento. Não é fácil. Sabe quando as pessoas, por exemplo, me veem o tempo todo que você estava lendo, coisas do tipo assim, alguém quando está muito feliz, está rindo pra caramba, diz assim, ih, o negócio está estranho, estou rindo demais. Vou acabar chorando. Ou seja, aparência e verdade, né? O que é verdade, o que é aparência? De fato, ela quer acessar essa felicidade plena que é inerente ao ser humano mesmo? Ou ela se auto-boicota? Porque nós nos boicotamos o tempo todo. Não, e aí entra mais uma crença nisso que você falou. Como é que é? Quando ri muito num dia, chora no outro. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfia, exatamente. E isso anula tudo que você pode querer fazer. Não, mas eu queria seguir aquele pensamento. Mas não vai dar certo. Tá vendo? Ontem eu estava tão feliz, hoje eu já não estou. É exercício, gente. Aí você está num padrão de pensamento ok, positivo, aí liga a TV que só está passando desgraça. Ou então põe uma música que só fala de dor e mais dor. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Exatamente. Seguir aquele caminho? Então vamos lá, é aquele caminho. Para não se envenenar mentalmente. Contamina, é verdade. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras, nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disso. Capítulo 5, para a nossa colega Dilma. Progredindo na vida. Você deve se livrar até do último vestígio da velha ideia de que há uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. É o que já falávamos, né? A substância inteligente que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva, consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar a ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente deixada cair na terra ativa-se e, no ato da vida, produz centenas de sementes mais. A vida pela vida está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência está sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, faz-se necessário pensar um outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato. Pura verdade. O conhecimento aumenta continuamente. Trazendo aqui Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende e aprende, a gente diz, caramba, eu não sabia disso. Nossa, e tem mais coisa, e tem mais coisa. O universo é muito amplo. Quantas vezes nós falamos isso, né, Dilma? Quanto ainda nós temos que estudar para aprender. Uma vida é pouco. É muito pouco. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão, que nos leva sempre para o saber mais, o fazer mais, o ser mais. A fim de saber, fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realizar-se plenamente.
Cada desejo é o esforço de uma possibilidade tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro é a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando a expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei, inerente a toda a vida, permeada com o desejo de viver mais. E é por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância deseja viver mais através de e em você. Consequentemente, ela quer que você tenha todas as coisas que puder usar. É o desejo de Deus que você fique rico. Ele assim o quer porque poderá se expressar mais e melhor através de você. Se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar esta expressão, ele, o Criador, poderá viver mais em você. Se você tiver domínio ilimitado dos meios de vida. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é amigável a seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. É essencial. Entretanto, que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. É essencial, entretanto, que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações. E o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual de que é capaz, sem excessos. Você não quer ficar rico para viver sordidamente, para satisfazer os instintos animais. Isto não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida. Ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo. Um impulso normal é saudável. Aí é um equívoco, né? As pessoas, né, pensam assim, não, eu tenho que viver plenamente, e aí acaba o quê? Indo para o excesso de alguma coisa. E o excesso, o nome já está dizendo, já excedeu. Então é manter-se ali no equilíbrio de tudo, né? O caminho do meio, manter-se no caminho do meio. Exatamente. E você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais, adquirir conhecimento ou cultivar a ambição e ofuscar a outros ao se tornar mais famoso. Todas estas coisas são uma parte integrante da vida, mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com a sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros, sacrificar-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico a fim de que possa comer, beber, alegrar-se quando for hora de fazer estas coisas, a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto, a fim de que você possa amar o outro e fazer coisas boas, e possa fazer sua parte, ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que de outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir
esta riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando riqueza e mais vida. Pois é, a questão do altruísmo, né? Me chama a atenção porque algumas pessoas fazem trabalhos filantrópicos e se doam, e doam o seu tempo, e doam o seu dinheiro, e doam tudo que tem, que não tem. Ela, de certa forma, está buscando um certo reconhecimento, porque, no fundo, ela não está feliz. Tem uma parte dela que está sendo, ok, eu estou fazendo pelo outro, olha só como eu sou bom, como eu sou legal. Mas ela está fazendo bem para si? Cadê o tempo para ela mesma? Porque todo o tempo dela tem que ser para o outro. Olha o dosar, né? Onde está, né? Fazer para o outro, fazer para si, fazer para o mundo. Eu estou no mundo também, eu faço parte também. Sim. É para se pensar. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns, porque a vida está igualmente em tudo, buscando riqueza e mais vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para lhe dar. Você deve começar livrando o pensamento da competição. Você deve criar para não competir com o que já foi criado. Você não deve tirar nada de ninguém. Você não deve fazer negociações acirradas. Você não deve enganar nem tirar vantagens. Você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha. Você não deve cobiçar ou desejar a propriedade do outro. Ninguém tem nada que você não possa ter sem ter que tomar dele. Você deve transformar-se num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima. E posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral na evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc., foram os agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematização e de organização da indústria positiva. E, por fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos. Mas seus dias estavam contados. Organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão que organizariam o maquinário da distribuição. Foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Fizeram sua parte, necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os liquidou. E deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos. Um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes. São suas hoje e amanhã serão de outros. Lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de uma certa maneira, você deve progredir inteiramente despido do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar por um momento sequer que a fonte de suprimentos é limitada. Não é. Logo que você comece a pensar assim, todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle de outros. E você terá de valer-se de seus direitos nas cortes de justiça para proteger seus ativos. Sensacional.
No momento que você deixa a sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. É verdade. Limita, né? E o que é pior? Você provavelmente bloqueará as ações criativas que você havia iniciado. Nós já vimos Saiba. nós já vimos muitos casos assim, de que as pessoas começam, as pessoas estão bombando, mas na realidade foram ideias roubadas. E se você não está agindo de acordo com essa lei da integridade, que é o que eu estou entendendo até agora aqui, que ele afirma muito na lei da integridade, para você se manter íntegro, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você chega até um determinado ponto, mas o que adianta depois de você cair? Tem prazo de limite. Quanto maior prazo o de lugar, validade. quanto maior o andar que você se encontra, maior o tombo, né, gente? Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da Terra, ainda não trazidas à luz. E saiba que se não houvesse, mais estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você necessita virá. Mesmo que seja necessário que 1000 homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe a fonte visível. Olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. É seu, é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa, a menos que você queira se apressar. Nunca se preocupe com cartéis e associações, com medo que conquistem a terra inteira. Nunca tenha receio de que você perderá o que tem para outros. Isso provavelmente não acontecerá. Você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa. Você está causando a criação do que você quer pela substância amorfa. E a fonte é ilimitada. Concentre-se nesta afirmação. Existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Ele está repetindo o que ele já havia falado lá em cima, que é para ficar bem gravado. Quero propor a Dilma que eu leio a metade do capítulo 6 e você lê o restante, que assim a gente divide. Capítulo 6. Como a riqueza vem até você. Nossa! Quando eu digo que você não tem que fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio ou que você está acima da necessidade de negociar com seus companheiros. Eu afirmo que você não necessitará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem que dar a cada pessoa mais do que você recebe. Isso é muito bacana. Você não pode lhes dar mais em valor monetário do que ganhou dele, mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário da coisa que obteve delas. O papel, a tinta ou outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles,
Mas se as ideias sugeridas por ele lhe trouxerem milhares de dólares, você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam. Dá para entender o espírito da coisa, o pensamento que ele está mandando? Deram-lhe o valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro. Quantos livros a gente vê por aí que a gente paga um preço bem mais elevado e o que a gente tira de lição para a vida da gente desses livros? O que a gente emprega na vida de outras pessoas? O que a gente emprega na nossa própria para prosperar, para melhorar nos nossos negócios? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, pelo que eu estou entendendo ele falar. Vamos supor que tem o quadro de um grande artista, o qual em uma sociedade desenvolvida vale milhares de dólares. Eu o mostro a um selvagem e com minhas habilidades de vendedor, o induzo a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro. Eu realmente o enganei, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro. Não lhe atribuí nenhum valor utilitário. Não acrescentará nada à sua vida. Mas, suponha que por suas peles eu lhe dou uma ferramenta no valor de 50 dólares. Ele fez, então, um bom negócio. A ferramenta tem utilidade. Vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimentos. Acrescentará algo em sua vida, de certa forma o fará rico. Quando você sai do plano competitivo para o plano criativo, você pode sondar suas negociações mais estritamente. E se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não some algo mais da sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você terá recursos para parar. Você não tem que enganar ninguém num negócio. E se você estiver em um negócio que precise enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais um valor utilitário do que você recebeu deles em valor monetário. Então você estará somando algo à vida no mundo de cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que você os paga em salários. Você deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia. Isso é muito bacana, gente. Acaba com essa mente de que você trabalha só para você sobreviver. Você pode fazer para seus empregados o que este livro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que se responsabilize possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade. Se ele não souber aproveitar, a culpa não será sua. Responsabilidade de cada um. E, finalmente, não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o seu ambiente que ele tomará forma no ar diante dos seus olhos. A coisa não é de nenhum gênio, né, gente? Que dá uma piscadinha e aparece. A feiticeira que mexe o narizinho. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir este pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Ainda não chegamos lá. Ainda não. Mas se você quiser a máquina de costura, prenda-se a imagem dela, mental dela, né? Com mais
com a mais positiva certeza de que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. É lindo isso. Indique-a já como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes das pessoas, mesmo que você não saia de seu lugar. Pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual à sua quanto seu. Não esqueça, por um momento sequer, que a substância pensante está com tudo, em tudo, se comunicando com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor causou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje e pode causar a criação de milhões mais. E vai, desde que as pessoas a coloquem em movimento pelo desejo e pela fé, agindo de uma certa maneira. Eu vou parar aqui para a Dilma continuar, mas antes, eu queria falar que eu tenho uma amiga que passou por uns momentos assim muito interessantes no ano passado, na vida dela. E algumas coisas que ela queria e que ela não conseguia foram tiradas do caminho dela, e outras coisas assim, não foi uma máquina de costura não, mas foi algo muito parecido, sabe? Apareceram assim na vida dela. E ela, nossa, mas como pode? Era exatamente isso que eu estava querendo. Então ela conseguiu, mesmo sem saber, imprimir o pensamento dela, o que ela queria. Ela imprimiu e ela estava buscando outras coisas que não completavam e não chegavam até ela. E foi uma sucessão de vitórias muito interessantes. Conheço essa amiga. É tudo muito intuitivo que aconteceu com ela, né? Interessante. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa. Não certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você quer e que você usa para a prosperidade de sua própria vida e da vida de outras pessoas. Você não necessita hesitar em pedir mais. O prazer do Pai, Deus, Criador, Universo, enfim, o que vocês acreditarem, é dar-lhe o reino, afirmou Jesus. A substância original quer viver tudo que seja possível em você e quer que você tenha tudo que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo, de sua plena expressão, sua fé será invencível. Uma vez eu vi um menininho se sentar ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição e ele respondeu: sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original, contendo toda a capacidade para uma vida plena. Tudo o que há na música procurava na expressão total através da criança. Procurava a expressão total através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas e assim por diante. Tudo que há em possibilidades está procurando expressão através das pessoas.
Deus quer que todos aqueles que podem tocar música, que tenham pianos ou outros instrumentos. E os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas. Quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes que possam ser bem vestidos e aqueles que podem apreciar o bom alimento, que sejam alimentados com luxo. Quer todas essas coisas, porque Ele mesmo as aprecia. São criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. Assim falou o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui na experiência divina, né? Então, nós experienciamos tudo isso e Ele, ao mesmo tempo, Ele com E maiúsculo, experiencia através de nós. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito, procurando expressar-se em você. Assim como procurou encontrar a expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil que a maioria das pessoas, é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o autossacrifício agradam a Deus. Veem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou seu trabalho e fez tudo o que podia fazer, e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres, porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Eu lembro o exemplo de uma estudante a quem foi dito que ela devia fixar na mente uma imagem das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância amorfa. Era um homem muito pobre, vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia. E não poderia ater-se ao fato que toda a riqueza viria a ele. Assim, após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses e então notou que não tinha pedido bastante. Andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá, até completar em sua mente o lar ideal. E então planejou a mobília, fixando a imagem inteira em sua mente. Estou lembrando do PNL. Como trabalha hoje, a gente fala em programação neurolinguística, né? Vamos fixar aqui na mente, primeiro organizar no pensamento. Isso foi escrito no início do século XX. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma certa maneira e a dirigir-se para o que queria. Ele é dono da casa agora e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com sua fé, e assim será com você e com todos nós. E concluímos o capítulo 6. Nós podemos dizer aqui que esse livro pode ser o quê? Em 1910 não se ouvia falar em PNL, né, gente? Programação Neurolinguística. Acredito que não, eu sou leiga no assunto. Mas isso me parece PNL, metafísica e física quântica, porque é conforme o seu desejo. Então você vai projetando e as coisas vão acontecendo.
respeito, verdade, amor maior, amor universal, né? Porque você não vai cogitar o que é do outro, você não vai Exatamente. disputar. Olha o respeito com o Agir, que é do outro e com o que é seu. agir de acordo com a lei da integridade. Isso é muito importante. A empatia que nós falamos hoje, né? Você se colocar no lugar do outro e aí você pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo. Mas pensar mesmo, e aí isso vai mudando a sua forma de agir, a sua forma de pensar, vai lapidando, né? Ok, perfeito. Na próxima a gente dá continuidade, iniciando o capítulo Sim, vamos 7. pegar o capítulo 7, que é a gratidão. Gente, tem tudo a ver. Vocês têm noção? 1910, e hoje as pessoas virou moda, né? Você não fala mais obrigado, não. Gratidão, gratidão, muda o sentido, mas eu não vou entrar nesse âmbito da questão, vou me ater ao livro. Então, nos aguarde, que nós voltaremos. Se vocês gostaram, sininho, indique para um amigo, inscreva-se no canal. Beijo, até amanhã.